Olá, queridos! Eu sou o professor André Monte e hoje nós vamos trabalhar com instrumentos de medidas em circuitos elétricos. E esses instrumentos de medidas é amperímetro, voltímetro e ohmímetro. O ohmímetro nós não vamos trabalhar porque isso quase não cai no Enem. Até hoje não vimos caindo no Enem sobre ohmímetro. Mas os dois principais que tem caído bastante é o voltímetro e o amperímetro. Beleza? Então vamos aqui, ó. Vamos brincar. Amperímetro. Que instrumento é esse? O amperímetro, ele vai medir o quê? A intensidade de corrente elétrica. Então, amperímetro vai medir a quantidade de amperes que estão passando ali num determinado condutor. Então, o amperímetro, como que nós vamos representar ele no circuito elétrico? Olha, por essa bolinha aqui e um ar aqui dentro, indicando que ali tem um amperímetro. Tem alguém medindo a intensidade de corrente elétrica que está passando naquele pedaço de circuito ou naquele condutor. Como que eu vou associar esse amperímetro no nosso circuito elétrico? Como que eu vou conectar ele no meu circuito? Vamos supor que nós temos aqui o nosso resistor R. Poderia ser uma lâmpada ou qualquer outro tipo de elemento. Então eu quero saber qual que é a corrente elétrica que está passando por esse resistor. Então se aqui passa uma corrente elétrica I, essa corrente elétrica I, ela também vai passar pelo nosso amperímetro. Então a corrente que passa pelo resistor tem que ser a mesma corrente que passa pelo amperímetro. Então meu amperímetro ele tem que ser associado em série com o meu elemento de circuito que eu estou querendo analisar. Então olha, se passou a corrente aqui, a mesma tem que ser passada aqui. Agora vamos para aquela relação de resistência elétrica para a gente entender melhor um amperímetro. Sabemos que a resistência elétrica ela é inversamente proporcional à intensidade de corrente. Então já sabemos, olha, quanto maior a intensidade de corrente elétrica num condutor, menor a resistência elétrica. Então, um amperímetro ideal tem que passar por ele a máxima corrente elétrica possível. Então, se eu quero medir intensidade de corrente elétrica, por ele tem que passar a máxima possível. Se for um ideal, então a resistência elétrica dele tem que ser o quê? Tem que ser nula. Ou seja, tem que ser uma intensidade de corrente igual a zero. Então, se a resistência for a menor possível, vou ter a máxima corrente passando ali naquele amperímetro. Beleza? Outro elemento de circuito, o voltímetro. Voltímetro vai medir o que, profs? Voltagem, tensão elétrica, DDP, que é a famosa diferença de potencial elétrico. A maneira de representar no circuito elétrico é a mesma do amperímetro. O que vai diferenciar agora? Porque aqui dentro agora eu vou colocar a letra V. A letra V está indicando ali que tem um voltímetro. Esse aparelho está medindo a DDP total do circuito ou em cada elemento. Então vamos analisar isso daqui a pouquinho. Como que eu vou associar esse voltímetro no nosso circuito elétrico? Esse voltímetro, se ele quer medir a diferença de potencial elétrico nesse resistor, ele tem que ser associado em paralelo com esse elemento. É o oposto do amperímetro. Então, espera aí. O amperímetro associa em série. O voltímetro, nós temos que associar ele em paralelo. Então, é o seguinte. Vai passar uma determinada corrente aqui, nesse meu resistor R. E essa corrente, meninos, não pode subir aqui. Ela tem que passar somente por esse resistor. Então, o nosso voltímetro ideal, a corrente que passa por ele tem que ser nula. Tem que ser nula. Porque é o seguinte, vamos lá. Se eu permitir que passe uma corrente elétrica pelo meu voltímetro, quando chega nesse nó aqui, ó, o que vai acontecer? A corrente elétrica, ela tende a passar por onde a resistência é menor. Então, ela simplesmente passaria pelo meu voltímetro e não passaria pelo meu resistor. Ela anularia esse resistor.
Então, o meu voltímetro, ele tem que ter uma resistência interna máxima, o ideal, máxima, para que tenha o quê? Para que tenha uma corrente elétrica passando por ele nula, beleza? Então, olha aqui, ó, a única coisa que difere, um é associado em paralelo e o outro é associado em série, beleza? Eu só vou apagar o quadro aqui e já volto. Espera um instante. Queridos, voltamos para a gente resolver esse exercício aqui, ó. Um exemplo. Então eu deixei um resumo aqui, ó. Amperímetro temos que associar em série. Voltímetro temos que associar ele em paralelo. Então eu coloquei aqui, ó, a minha fonte de energia, que ela está fornecendo uma determinada DDP, uma diferença de potencial para o nosso circuito. Eu coloquei uma lâmpada que eu chamei de lâmpada 1, outra lâmpada L2, resistor 1 e resistor R2. E eu coloquei 4 elementos do circuito. O elemento 1, o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 4. Então agora vamos ver que elementos são esses. Que aparelhos de medida são esses? É amperímetro, é voltímetro? Então vamos começar a brincar aqui, ó. O aparelho de número 1. Que aparelho é esse? E o que ele está fazendo ali no meu circuito? Aí vamos aqui a nossa colinha que eu deixei no canto. Olha, ele está associado em paralelo com a minha fonte de energia. Então está associado em paralelo, então é um voltímetro. Então, o instrumento 1, isso aqui é um voltímetro. E o que esse voltímetro está fazendo ali? O que esse voltímetro está fazendo no nosso circuito? Ele está medindo a DDP da fonte. Ou seja, medindo a DDP total do nosso circuito elétrico. Então aqui, ó, esse voltímetro está medindo a DDP que essa fonte de energia está fornecendo para o nosso circuito elétrico. Agora vamos para o elemento de número 2. Um instrumento de medida de número 2. Que instrumento de medida é esse? E o que ele está fazendo aqui? Esse instrumento de medida 2, ele está associado em série com a minha lâmpada 1. Está associado em série com a minha lâmpada 1. Associado em série, vamos para a nossa cola aqui. Então, o meu elemento de medida número 2, meu instrumento de medida, ele vai ser um amperímetro. Então, ele é um amperímetro. E o que esse amperímetro está fazendo ali? Olha, profs, ele está medindo a intensidade de corrente elétrica. Isso, mas ele está medindo a intensidade de corrente elétrica que passa pela lâmpada 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, ele está medindo a intensidade de corrente elétrica que passa pela lâmpada 1. E ele também está medindo a intensidade de corrente elétrica que passa pelo resistor 1. Vocês concordam? Porque é o seguinte, aquela relação que nós não podemos esquecer, a corrente que sai do meu circuito tem que ser a mesma corrente que entra. Então sai uma corrente, passa pelo meu resistor 1, ela se divide e se junta aqui de novo. Então eu posso dizer também que esse amperímetro está medindo a corrente total do nosso circuito elétrico. Então, ele está medindo a corrente que passa pela lâmpada 1, a corrente que passa pelo resistor 1 e a corrente total do nosso circuito. Porque é I1 e 1 que passa aqui também é a mesma corrente total. Tranquilo até aí? Então vamos para o instrumento de número 3. Instrumento de número 3. Esse instrumento de número 3, ele está associado em série com o meu resistor 2. Fala para mim agora. Hã? Isso. Se está associado em série, profs, é um amperímetro. Então, o instrumento de número 3 é um amperímetro. E o que esse amperímetro está fazendo? Olha, a corrente que passa por esse amperímetro é a mesma corrente que passa pelo resistor 2. Então, ele está medindo somente a corrente que passa pelo resistor 2. Professor, esse amperímetro ele não está medindo a corrente que passa pela lâmpada 2? Não. Não. Por quê?
O exercício não falou para a gente que são resistências iguais. Agora, se ele falar que são resistências iguais ou resistores iguais, então a corrente que passa por aqui é a mesma que passa por aqui. Agora, se não falou nada, então nós não sabemos. Agora, o instrumento de número 4. O nosso instrumento de número 4 aqui. O nosso instrumento de número 4, ele está associado em paralelo com a nossa lâmpada L2. Então, o que ele está medindo? O instrumento de número 4, ele é um voltímetro e ele está medindo o quê? Ele está medindo a DDP na lâmpada 2, que é igual à mesma DDP no resistor 2. Mas por que é igual? Porque nós sabemos que todos os elementos que estão associados em paralelo estão submetidos à mesma diferença de potencial. A DDP aqui é a mesma DDP aqui. Mas isso não quer dizer que a corrente nesses dois pontos do meu circuito é igual. A corrente vai depender da resistência de cada um. Queridos, nós podemos perceber no nosso dia a dia que nós quase não vemos um voltímetro e um amperímetro. Nós conseguimos ver um aparelho de medida que chama multímetro. Por que o multímetro? Porque é um aparelho só que ele vai ter multifunções. Ele vai ter amperímetro, voltímetro e ohmímetro. Então é mais fácil do que você carregar 3 aparelhos ou 2 aparelhos. Então você vai ter um aparelho só, que é o multímetro, que ele vai ter essas multifunções. Aí você muda nele, aí você quer medir intensidade de corrente, você coloca lá no ar, vai ser um amperímetro. Aí você tem que tomar cuidado pelo seguinte, olha, você quer medir a corrente elétrica nessa lâmpada, por exemplo, quer medir a corrente elétrica nessa lâmpada. Aí você vai brincar com o multímetro e coloca aqui, ó, por exemplo, tá? Um amperímetro. Um amperímetro. Se você coloca um amperímetro associado em paralelo com essa lâmpada, o que você acha que vai acontecer com o seu circuito elétrico? A corrente, quando ela chega nesse nó, ela vai perceber que aqui tem resistência e aqui não tem. Porque a corrente que passa pelo meu amperímetro é máxima. Então a corrente vai passar aqui, ó, pelo amperímetro e não passa pela minha lâmpada. Ela vai anular a minha lâmpada. Então, se você fizer isso num circuito associado em paralelo, você vai provocar um curto-circuito. Associar um amperímetro em paralelo. Então, o amperímetro ele tem que ser associado em série. Ô, prof, se eu fizer uma coisa diferente aqui, associar um voltímetro em série. Se eu associo um voltímetro em série, o que deve acontecer? Olha, a resistência dele é máxima, um voltímetro ideal, e a corrente que passa por ele é nula. Então, não vai passar corrente elétrica, ele vai abrir todo o seu circuito. Ou seja, ele não vai funcionar, porque a resistência é máxima e a tendência da corrente nele é ser igual a zero. Então, cuidado com isso. Voltímetro sempre em paralelo e amperímetro sempre associado em série. Queridos, espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!